Os irmãos que estão em casa também. Atos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Engrandecido seja Deus. Glória a Amém? Deus. Amém. Agora, versículo de número Aleluia. 15. Amém. Versículo de número 15. Diz assim, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém. Pode se assentar, eu quero chamar o obreiro Larissa, que ela vai fazer a oração. Feche os olhos e vamos orar. Aleluia. Sente-se e feche os olhos. Amém? Assim oramos. Senhor Jesus, meu Pai, visite teu servo nas tuas mãos, Senhor Jesus. Venha quebrando todo mal contra a vida dele, venha quebrando todo embaraço, toda fúria do inimigo. Vai quebrando todo mal contra a vida dele, Senhor Jesus. Venha dando força, venha dando graça, Senhor Jesus. Capacite teu servo nas tuas mãos, que não seja ele, mas seja o teu poderoso falando na vida dele. Aleluia, Jesus. Venha dando graça, dando força, capacitando a cada vez mais. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Sente-se e só preste bem atenção. Meus irmãos, vamos navegar pela Bíblia agora. Preste Glória a atenção. Deus. Em Atos capítulo 1, a Bíblia ela vai falar para nós a respeito da ressurreição de Jesus. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e enche todos que estão ali naquela casa. E é vista línguas repartidas como que de fogo sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João vão subindo ao templo chamado Formosa, aonde ali tem um paralítico de 40 anos que está aleijado, pedindo esmola, aonde Pedro diz: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, se eu te dou, levanta-te, anda. Aleluia. Em Atos capítulo 4, Pedro e João é aprisionado pelo sinédrio, pelos fariseus. Em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira tentam enganar o Espírito Santo e os dois morrem, porque tentaram a Deus e não foi a homens. Em Atos capítulo 6, os apóstolos agora chegam a um consenso de levantar homens que pudessem cuidar das viúvas, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. Os apóstolos disseram consigo: não, a gente vai se dedicar à palavra, o ministério da palavra. Temos que eleger 7 homens cheios do Espírito Santo e que sejam de boa reputação. E agora que vem, os apóstolos agora elegem Estevão, Filipe, Nícano, Prócoro e entre outros, que são 7 homens que são cheios do Espírito Santo. E 2 desses homens, eles se destacam. Um deles é Estevão. A Bíblia diz que Deus fazia sinais e maravilhas pela vida de Estevão. Mas outro dele também é Filipe. A Bíblia diz que Filipe agora, ele sobe a Samaria para pregar o Evangelho. E Filipe dava testemunho do Senhor com grande poder da parte de Deus na sua vida, porque Deus fazia prodígios, sinais e maravilha na vida de Filipe, ao ponto de, naquele exato momento, Filipe orar por pessoas, os espíritos imundos gritarem, saírem do corpo das pessoas. Só que agora, Filipe pregando em Samaria, os apóstolos veem que Samaria recebeu a palavra. E agora os apóstolos também descem para Samaria para pregar, porque viu que a Samaria, que lá no passado rejeitou a palavra de Deus, é a mesma Samaria que agora Deus abriu o coração deles para eles receberem a palavra. Agora, Filipe pregando, acontece que um anjo do Senhor aparece para Filipe, diácono Filipe, que foi elegido a diácono. O diácono Filipe recebe a visita de um anjo, e o anjo do Senhor diz: olha, vai para a direção do deserto da faixa de Gaza. E Filipe vai. E quando Filipe vai pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz que aparece numa carruagem um eunuco de rainha das Candance. Era chefe, superintendente de todos eles. E a Bíblia diz que ele vinha na sua carruagem e ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. E naquele exato momento o Espírito Santo fala com Filipe e diz: acompanhe essa carruagem. E Filipe acompanha. E quando Filipe acompanha essa carruagem,
Acontece que ele está lendo a escritura que diz: como ovelha muda foi levado ao matadouro. E Filipe faz a pergunta para ele e diz: acaso tu está entendendo o que tu está lendo? E ele disse, o eunuco disse para Filipe: como posso entender se ninguém me ensina? E logo o eunuco convidou Filipe para subir na carruagem com ele. E quando Filipe subiu na carruagem, a Bíblia diz que o eunuco faz a pergunta para Filipe e diz: de quem está falando essa escritura? De quem? De Deus ou de outro? E a Bíblia diz que Filipe, abrindo a boca, prega a Jesus. E acontece que no meio daquela jornada, os dois na carruagem, Filipe pregando para ele que o Cristo veio em carne e morreu para dar salvação a todos, porque aquele eunuco, ele regressava, ele estava voltando de Jerusalém, porque ele veio a Jerusalém para adoração a Deus. Então ele estava voltando, e os dois ali naquela carruagem chegam em um lugar onde tem um pouco de água, onde tem um rio. E chegando naquele rio, o eunuco disse para Filipe: aqui tem um pouco de água, o que me impede de eu ser batizado? E Filipe disse: nada te impede, é lícito, se tu crê de todo o coração é lícito. E o eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. E naquele exato momento, Filipe batiza o eunuco. E quando Filipe batiza o eunuco, o Espírito Santo arrebata Filipe. E ele some de perto do eunuco e vai aparecer em outra cidade, em Azoto. E Filipe continua pregando a palavra em Azoto. E o eunuco vai jubilando, cheio de alegria, com a sua carruagem, agora sabendo que Jesus é o Filho de Deus. E agora que ele está batizado, ele vai alegre para casa. Só que a Bíblia diz que em Atos capítulo de número 8, acontece de 7 para 8, que o diácono chamado Estevão, que era outro diácono, ele agora vai pregar contra o Sinédrio. E quando ele prega contra o Sinédrio, que Jesus era o Filho de Deus, e que o Sinédrio era duro de coração, e sempre eles batiam de frente contra a repressão do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos aqueles homens pegaram em pedras para apedrejar Estevão. A Estevão tem uma grande visão do céu. Estevão diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aleluia. E naquele exato momento eles pegam pedras e eles apedrejam Estevão. E Estevão, antes de morrer de pedrada, ele diz: Senhor Jesus, não imputas a ele esse pecado. E ele morre. E a Bíblia diz agora em Atos capítulo de número 9, que as roupas da fiel testemunha de Jesus, chamado Estevão, cai sobre os pés de um homem chamado Saulo de Tarso. E esse homem chamado Saulo de Tarso, a Bíblia diz que ele era perseguidor dos cristãos. Em Atos capítulo 9 vai dizer agora que Saulo, ainda respirando ameaças de tanto percorrer atrás dos crentes de Deus, ele agora pede carta aos príncipes da sinagoga para ir a Damasco, para prender todo crente que dissesse que Jesus era o Filho de Deus e que adorasse a Jesus. E agora Saulo de Tarso, com as cartas dadas pelos homens do Sinédrio, vai em direção a Damasco. E quando ele está no meio do caminho, uma forte luz brilha no céu, como a luz do sol do meio-dia, forte, e cega Saulo, e ele cai. Aleluia. E quando Saulo de Tarso cai, uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, trêmulo, com medo daquela voz e daquele resplendor de luz que cegou ele, Saulo diz: Senhor, quem és tu? E a voz diz: eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Aleluia. Duro te é recalcitrar contra os arguilhão de Deus. Que farei, Senhor? Disse Saulo. E Jesus disse: entra na cidade e lá vai te ser dito o que tu há de fazer. E a Bíblia diz que Saulo não podia andar porque ele estava cego. Jesus cegou ele. E naquele exato momento, os homens pegaram Saulo pela mão e entraram com ele na cidade. E ele se hospedou na casa de um irmão chamado Judas. E a Bíblia diz que agora é que Deus vem em visão a um servo dele chamado Ananias e diz: Ananias. E ele diz: eis-me aqui, Senhor.
vai na rua chamada direita, procura um homem por nome de Judas, porque na casa dele está hospedado um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego, mas mesmo cego ele está orando. E ele teve uma visão, e na visão ele viu quando tu entrava, colocava a mão sobre ele e ele recuperava a visão. Aleluia. E aí é que vem. Ananias diz: mas Senhor, tanto que eu tenho ouvido falar desse homem, como ele é mau, Senhor. Como ele é bandido, Senhor. Ele é bandido, ele é mau. Ele persegue os teus crentes, ele bate nos crentes, ele amarra os crentes, ele aprisiona os crentes. Ele veio nessa hora mesmo, Senhor, de Jerusalém, aqui em Damasco, para prender os meus irmãos em Cristo. Esse homem é muito ruim, ele fez muita maldade, porque é assim os crentes de hoje. Os crentes de hoje só sabem criticar o povo lá de fora. Os crentes de hoje só sabem falar que é bandido, mas não tem coragem de pregar para o bandido. Os crentes de hoje é os primeiros a dizer: Jesus, ele não presta não. Jesus, ele não vale nada. Ele é cheirador de pó. Ela fuma maconha. Ele é uma drogada, ele é um drogado. Não, Jesus queira não. Ele não vale nada, ele não presta. Aí Jesus cala a boca desses crentes e diz assim: ó, vai, porque ele é meu. É mais escolhido para mim. Glória a Deus. Vai, porque esse drogado é meu, ele vai acreditar em mim, eu vou salvá-lo. Glória a Deus. Vai, porque esse cheirador de pó e esse fumador de maconha, eu vou salvar ele. Não critica ele, mas vai atrás dele, porque eu vou salvá-lo. Ai, Jeová. É isso que Deus quer dos crentes. Que os crentes entendam que o povo que está no mundo precisa da ajuda de vocês. Não é vocês criticar eles, é para vocês ajudar eles. Vocês só sabem dizer que ele é ruim, mas não faz nada para ajudar eles. Só sabem dizer que ele é drogado, que ele é uma prostituta, que ela não vale nada. Mas Jesus morreu pelaquele que você diz que não vale nada. Glória a Deus. Jesus morreu para dar salvação a ela. Só você que quer ser salvo, meu amigo. Só você que quer a salvação, é? Aleluia. Eles também são dignos da salvação, porque Jesus morreu por eles. Aleluia. Glória a Deus. Ananias, cala a boca. Tu não faz nada para ajudar Saulo, mas criticar ele, tu critica. O teu dever não é criticar, é ajudar ele a me conhecer, Ananias. Aleluia. É isso que Deus quer da igreja. A igreja só sabe falar que o povo é ruim, mas não ajuda nem um pouco as pessoas para melhorar. Glória a Deus. A igreja de hoje está igual Satanás, só sabe acusar. Ah, não presta, está condenado já está no fogo, já está ardendo já. Talvez você pode se desviar e arder, e ele se converter e ir para o céu. Cuidado, toma cuidado. Não julgueis para que não sejam julgados. Porque da maneira em que vocês julgar, vocês vão ser julgados. Com a medida que vocês medirem os drogados no mundo, Deus vai medir vocês também da igreja. Você está achando que é só eles que vão entrar no juízo de Deus? É vocês também. É eu também que vou entrar. É nós que vai entrar. Glória a Deus. Ninguém vai escapar da mão de Jeová. Aleluia. Ninguém. Ninguém. Aleluia. Então vai, Ananias, que esse que tu diz que não presta e que é bandido, e que prende os teus irmãos, e que bate nos teus irmãos, ele é meu escolhido, vai atrás dele. Ah não, mas Senhor, cala a boca, eu sou Senhor, você é servo, eu mando e você obedece. Aleluia. Não critique, vá atrás dele. Glória a Deus. E ele vai. E quando ele vai atrás de Saulo, ele entra na casa de Judas. E Saulo tem 3 dias, o bandido que o crente Ananias estava criticando, já fazia 3 dias que estava em jejum e oração. Aleluia. O bandido Saulo, que a igreja dizia que ele não prestava, que ele era mau, tinha 3 dias que ele estava em jejum e oração, enquanto Ananias, que era crente, estava dizendo coisa com ele a Jesus. Aleluia.
E quando ele entra na casa, ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou aqui para pôr a mão na tua cabeça e orar, e tu ser cheio do Espírito Santo e voltar a enxergar na hora. Aleluia. Exato momento, as escamas caiu do olho de Paulo e ele passou a enxergar. Aleluia. E aconteceu que naquele exato momento que Saulo, aliás, recebeu a visão, ele já não era Saulo mais, ele era Paulo já, porque ele teve um encontro com o Rei da Glória. Aleluia. Glória. Tudo que aquele mau caráter do mundo precisa é só de ouvir você falar de Deus para ele. Glória a Deus. Aleluia. Não perca tempo, a sua conversa, a minha conversa tem que ser essa. Quando alguém chegar, fulano, não sei o que é ruim, é porque ele não conheceu Jesus. Diga assim para a pessoa. Sabe por que você diz que ele é ruim? Porque nem você e nem ele conheceu Jesus ainda. Aleluia. Eu sou assim. Quando alguém vem conversar comigo, eu aproveito e falo de Deus para ele, não perco tempo. Quando chega um bandido do mundo que a sociedade discrimina, sabe o que é que eu digo? Eles vêm falar dos outros. Aí diz: ah não, mas fulano precisa ir para a igreja. Eu digo: e tudo que tu precisa é Deus na tua vida também. Aleluia, Senhor. Glória. A gente precisa ser assim, meus irmãos. Glória, Jesus. Tem gente que está no mundo que não se converte por causa da igreja, que só sabe falar mal. Aleluia. Por causa da igreja, que só sabe apontar o dedo, mas não sabe ajudar em nada. Vocês não foram chamados para ser acusadores, foram chamados para ser mediadores, levar eles a Jesus. Aleluia. Agora, o Saulo que era bandido, o Saulo que não prestava, é Paulo agora. E ele estava jejuando e orando mais do que muitos crentes, que diz que é crente, que está na casa de Deus, não ora e nem jejuma. Aleluia. E ele, por não conhecer a Deus, já estava jejuando e orando. Glória a Jesus. Aleluia. Cumpriu-se a palavra que diz: aonde abundou o pecado, aonde ele era ruim, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Glória a O que era ruim, Deus tornou a ruindade dele em bênção. Aleluia, Senhor Jesus. Deus muda. Ele tem poder para mudar quem você é. Quem você pensar do mundo pode ser a pessoa mais ruim. Deus tem poder para mudar. Eu creio. Só basta você Aleluia. crer e acreditar. Glória a Deus. Ah não, mas tem um homem lá que já matou 10. Se ele se arrepender, Jesus salva ele. Aleluia. Ah não, ela é prostituta, ela fez isso, fez aquilo. Se a prostituta se arrepender, Deus apaga o nome de prostituta e faz um novo nome. Olha o nome qual é: minha serva. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que funciona. Sua glória. Deus não leva o tempo da ignorância. Para Deus o que foi já era. Ele quer saber do futuro. Aleluia. Enquanto você fica martirizado com o futuro, o passado da pessoa, dizendo que a pessoa não presta, Deus está olhando para o futuro e fazendo dele e dela grandes servos de Deus na casa dele. Glória a Deus. Aleluia. A igreja não sabe mais o que deve fazer. A igreja se perdeu. E agora aquele Saulo que era bandido, que agora é Paulo, se converteu a Jesus. Crente Ananias, que só sabe falar mal. Ananias, Saulo se converteu. Se tu não tivesse ido, Ananias, o Saulo ia ficar cego e ia perder de aprender com os discípulos de Jesus a ser um bom servo de Deus. Mas porque Jesus te ordenou, mesmo que tu não quisesse, tu fosse, o Saulo que é bandido, que tu diz, ele virou Paulo, um grande servo de Deus. Aleluia. Porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aleluia. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia. 28. Glória a Deus. Mas Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas que não são, para aniquilar os crentes falsos que diz que é. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória
Aquele que você não dá nada, Deus levanta ele e faz mais homem de Deus do que você, porque só sabe criticar e não sabe resgatá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja não sabe mais o que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus não veio para criticar, ele veio para salvar. Aleluia. Você só veio para criticar, não conheceu Jesus ainda. Esse menino aqui, ó, e essa mulher, que ninguém dá nada no mundo e que diz que é bandido, que é isso e que é aquilo, Deus está fazendo deles grandes servos de Deus para calar a boca de muitos endemoniados que eu tô falando. Aleluia. É assim que Deus faz. Glória, Jeová. Quem era eu e quem era você? Olha quem somos agora. Aleluia. Deus Glória. transforma, meus irmãos. Eu creio. Tem muito crente fariseu dentro da igreja, que só sabe criticar os que estão no mundo, mas não tem coragem de chegar para ele e dizer: arrependa-se, que Jesus tem uma grande obra na sua vida. Aleluia, Senhor. Certa vez Jesus estava pregando, e Jesus pregando, Jesus diz: olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue nunca dará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. E aí os fariseus chegam, os sócios crentes, chegam perto de Jesus. Diz assim: mestre, com que autoridade tu fazes isso? Aí Jesus diz: tá bom, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade eu faço isso. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aí Jesus diz assim para eles: ó, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E aí eles chegam juntos, o triozinho ou o quarteto, não sei quantos eram, chegam um junto do outro e dizem assim: ó, se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que não creste? E se nós dissermos que é da terra, nós tememos a multidão porque pode nos apedrejar. Já sei o que nós vamos dizer a ele, que não sabemos. Aí eles chegam para Jesus e dizem assim: ó, não sabemos. Aí Jesus diz: nem tampouco eu digo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus diz assim: ó, veio João no caminho da justiça pregando o arrependimento, e vocês, falso crente, que só veste roupa de crente, mas não é crente, não creram. Mas veio os prostitutos, os drogados, os bandidos e creram. É por isso que os bandidos, as prostitutas e os prostitutos entram à frente de vocês no reino de Deus, porque vocês não são verdadeiros, são mentirosos, guias cegos. Aleluia. Glória a Deus. A igreja enlouqueceu, meus irmãos. Estamos vendo uma igreja que não conhece a Deus. Aleluia, Senhor. Você acha que só vestir uma roupa da igreja quer dizer que você conheceu a Deus? Está enganado. Aleluia. Se fosse assim, as multidões de igreja que tem nos 4 cantos da terra, todos eram crentes verdadeiros. Aleluia. Mas não é pela roupa, é pelo caráter. Desse jeito. Glória a Deus. Aleluia. E agora, o Saulo que não prestava, sabe o que está acontecendo com ele? O Saulo que não prestava e que era bandido, ele só precisou de alguns dias ouvir os discípulos de Jesus pregar, para ele aprender a palavra. E logo, dia de sábado, estava ele na sinagoga: arrependei-vos, porque Jesus é o Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para salvar vocês. Aleluia. E todos ficavam assim, ó, atônitos. Ele dizia: meu Deus, é mentira, esse homem está disfarçado. Ele era um bandido que perseguia o povo e batia nos outros. Como é que agora ele é crente? Só que ele não estava disfarçado, Satanás. Ele é crente de verdade. Glória a Deus. Diferente de vocês que só sabem falar e não ajudam em nada. Aleluia. Deus está querendo que a igreja ajude. Vocês não vieram para ser luz, porque estão sendo trevas. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não vieram para ser sal, porque quer ser açúcar. Por quê? O que foi que aconteceu? Vocês não vieram para ser verdade, porque está sendo mentira. Aleluia.
Vocês estão igual à igreja de Apocalipse. Isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chamas de fogo. Eu sei as tuas obras. Glória a Deus. Igreja. Eu sei que tu nem é quente, nem é frio. Tu é morno, falso crente. Mas era bom que tu fosse frio. Ou que tu fosse quente. Mas porque tu é morno, nem é quente, nem é frio, eu te vomitarei da minha boca se tu não se converter. Jesus vai batalhar contra vocês, falso crente, com a espada que sai da boca dele, se vocês não mudarem. Breve ele vem, ele está vindo. Não se engane, igreja. Jesus conhece os que são dele. Glória a Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Em vez de vocês criticar, tem um monte de crente Ananias que só sabe criticar. Por que vocês não pregam para eles? Por que você não vai lá e quando ele passar você fala de Deus para ele? Mas você só sabe dizer que é ruim. Por quê? Por quê? Aí Jesus conclui dizendo para Ananias, ó, esse daí que vocês não davam nada, esse menino, essa menina que vocês não dão nada, que vocês acham que é bandido, ou melhor, chamava de bandido, de prostituto, de maconheiro, de drogado, de ladrão, eles são vaso para mim escolhido. Aleluia. E eu o chamei para ser luz para os gentios. Glória a Deus. Sabe o que Jesus quis dizer com isso, em outras palavras? Jesus quis calar a boca de Ananias. Eu chamei ele para ser luz, porque tu que está dentro da igreja não é luz, é trevas. Nas ações, nas atitudes. Se vocês não se arrependerem desse pré-julgamento de vocês, prepotente, que não tem poder de nada, vocês vão arder no fogo do inferno, porque só sabem criticar e não sabem pregar a palavra para eles. Aleluia. Porque no dia do juízo final vocês vão dar conta das palavras de vocês. Glória a Deus. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem ruim tira do seu bom tesouro, que é o coração, coisas más. Porque daquilo que fala a boca, o coração está cheio. Cuidado. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Glória a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham sobre a vida de vocês os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Não critica o bandido chamado Saulo, mas prega para ele, porque Jesus quer salvar ele também, assim como já te salvou. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar, fique de pé.